Vamos, queridos, abrir nossas Bíblias mais uma vez na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Semana passada nós vimos dos versos 6 a 9 e hoje nós vamos dar continuidade, olhando a partir do verso 10, versos 10 a 13. Nós estamos na série Lidando Biblicamente com Medo e Ansiedade. Como nós devemos lidar com medo e ansiedade? Hoje nós vamos continuar olhando para esta maravilhosa carta, a maravilhosa palavra do Senhor e aprender como lidarmos principalmente com a nossa ansiedade, que sempre vem acompanhada do medo. Filipenses 4, a partir do verso 10, peço que você acompanhe com interesse a leitura e a exposição da palavra do Senhor, que diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar. Pai Celestial, como nossa irmã Aline acaba de pedir ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração através da Tua palavra, que o Senhor revele, ó Deus, o que precisa ser mudado, e mais do que isso, como foi pedido, que o Senhor, ó Deus, mesmo nos fortaleça a ponto de que haja essa mudança necessária. Ajuda-nos, ó Deus, a lidarmos conforme a Tua vontade, a Tua palavra, com a nossa ansiedade, com o nosso medo, com a nossa ingratidão, com tudo aquilo, ó Deus, que temos que lidar, a fim de que tenhamos uma vida agradável ao Senhor, uma vida experimentando a paz, a alegria do Senhor, para a glória do Senhor e para o nosso bem. Fala, Senhor, às crianças também, ao coraçãozinho delas, que desde cedo elas aprendam a amar ao Senhor e aprendam de Cristo, e também aos nossos pré-adolescentes que aqui estão conosco. Em nome de Jesus nós oramos gratos. Amém. Certa vez perguntaram a um dos homens mais ricos do mundo, Rockefeller, Nelson Rockefeller. Um repórter perguntou ao senhor Rockefeller quanto dinheiro é necessário para fazer alguém feliz. Quanto dinheiro é necessário para fazer alguém contente, alguém feliz? Conta-se que a resposta dele foi: só um pouco mais. Só um pouco mais. Na resposta de Rockefeller está a ideia de que nunca é suficiente, nunca é o bastante. Eu percebo, queridos, não somente na minha experiência prática, na minha própria vida, quantas vezes lidando com isso, quantas vezes lidando com o meu coração pecaminoso e lidando com as pessoas que me procuram em aconselhamento ou observando o comportamento das pessoas, quanto da nossa ansiedade é fruto da ingratidão, quanto da nossa ansiedade e do nosso medo é fruto da falta de contentamento no Senhor, é fruto da satisfação e alegria em Cristo, é fruto da nossa falta de satisfação e falta da nossa alegria em Cristo, é fruto da falta do nosso contentamento em Cristo. Os seres humanos sempre parecem querer ter o que não podem. Parece que a grama do vizinho é sempre mais verde. Parece que o outro tem é sempre melhor do que o que nós temos. Parece que o que nós não temos é sempre o foco da nossa vida. Parece que aquilo que pode acontecer de mal está sempre rondando a nossa mente. Nosso trabalho nunca parece ser bom o suficiente. Aquele emprego ideal parece sempre inalcançável. Nossa casa não é grande o bastante ou nunca está bem localizada. Não conseguimos aquilo que queremos. Reconhecemos muito dos nossos talentos e às vezes até nos vangloriamos deles, mas temos uma inveja que critica as habilidades dos outros. A nossa falta de contentamento, a nossa falta de gratidão, a nossa falta de alegria no Senhor. Ao olharmos, queridos, para esta carta que nós começamos na semana passada a olhar para ela, uma carta em que o apóstolo Paulo escreveu estando preso,
muito possivelmente no final da sua primeira prisão lá em Roma. Paulo privado da liberdade, mas não privado da satisfação, da alegria no Senhor. Paulo privado de poder andar por aí, de poder fazer uso da sua liberdade, de poder visitar pessoas, mas não privado de ter satisfação no Senhor. E neste ponto da epístola, depois de nós termos visto na semana passada, olhar a partir do verso 6, Paulo dizendo: não andem ansiosos, mas coloquem tudo diante do Senhor através da súplica, com ações de graças, orem com súplica e ações de graça. Nós aprendemos, queridos, que lidamos com medo e ansiedade através do que nós falamos, através da nossa oração, da nossa súplica, através da nossa gratidão. E então Paulo fala sobre aquilo que que deve estar na nossa mente, em tudo que nós devemos pensar. Nós vencemos, queridos, como nós vimos no verso de número 8, nós vencemos a ansiedade e o medo, pensando naquilo que devemos pensar, enchendo a nossa mente da palavra do Senhor, do próprio Senhor, das coisas louváveis, das coisas amáveis, virtuosas. E nós aprendemos também, meus irmãos, que nós vencemos a ansiedade através da nossa atitude, através das nossas ações, numa vida de imitação ao próprio Senhor Jesus Cristo, imitando a Cristo, como nós vimos no final, meus irmãos, do versículo de número 9. E agora, ao olhar a partir do verso de número 10, nós vemos Paulo dizendo àqueles irmãos da sua gratidão, porque aqueles irmãos, ao saberem da necessidade do apóstolo Paulo, que havia deixado tudo para pregar a Cristo, que quando era necessário fazia tendas para obter o seu sustento, mas que por vezes passou dificuldades, aqueles irmãos tendo oportunidade para auxiliar no sustento daquele servo do Senhor, eles renovam o cuidado deles. Paulo diz no verso 10, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado que vocês têm por mim. E Paulo, ele escreve e ele faz menção de que aqueles irmãos já tinham esse cuidado antes, como ele diz no final do verso 10, só que lhes faltava a oportunidade. Mas Paulo, meus irmãos, para que alguém não dissesse, Paulo só está satisfeito porque agora ele tem o recurso material. Paulo diz, eu digo isto, olha só o verso 11, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo fala de contentamento. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. Paulo está dizendo, aprendi a viver contente em todas as circunstâncias. Então, irmãos queridos, a pergunta é realmente possível ter uma atitude de contentamento? Segundo o apóstolo Paulo, Porque, em primeiro lugar, nós aprendemos que o nosso contentamento não depende das circunstâncias. Vejam novamente, Paulo diz, aprendi a viver contente, a estar contente em toda e qualquer situação. E aí ele faz uma lista no verso 12. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos queridos, a primeira lição que nós aprendemos aqui, de 3 lições pelo menos, é de que o nosso contentamento não depende das circunstâncias. O que é contentamento? Contentamento, talvez você não tenha ainda pensado sobre isso, talvez alguns achem que contentamento é aquela pessoa que está assoviando o dia inteiro, que para ela está tudo lindo e maravilhoso, ou uma pessoa que não enfrenta dificuldades. Não, não é isso que é contentamento. Segundo Robert Jones, eu tive o privilégio de assistir algumas palestras do Dr. Bob Jones, e ele escreveu um livro falando sobre, se não me falha a memória, o título do livro é As Circunstâncias de Contentamento em Todas e Qualquer Situação, ou Aprendendo o Contentamento em Toda e Qualquer Circunstância, deve ser o título do livro, e ele define o contentamento da seguinte forma, ele diz, é ter uma mente satisfeita em qualquer situação. Não é ter uma mente satisfeita apenas nas circunstâncias positivas.
quando estão todos bem de saúde, quando as crianças estão bem na escola, ou até quando as crianças têm onde estudar, quando nós temos condições de manter as crianças na escola, quando o nosso salário é satisfatório, quando conseguimos pagar todas as contas. Bom, eu não sei se há quem viva assim, né? Mas fato é que o contentamento não é assim. É ter uma mente satisfeita em qualquer situação. E ele continua dizendo, é encontrar uma satisfação íntima somente em Deus e nas suas provisões para você. É experimentar paz e confiança nele nos momentos de dificuldade. É desfrutar, diz o Dr. Robert Jones, de modo consciente o fato de que Deus é bom, mesmo quando as nossas circunstâncias não são. É desfrutar da certeza de que Deus é bom, mesmo quando as nossas circunstâncias aparentemente não são boas ou são difíceis. Há um livro muito antigo, de 1648, escrito por Jeremiah Burroughs, e o título é A Joia Rara do Contentamento Cristão. Eu tenho apenas um livreto que é um dos capítulos desse livro, né? A Joia Rara do Contentamento Cristão. E o Jeremiah Burroughs, ele define contentamento cristão com as seguintes palavras: o contentamento cristão é aquela obra doce, íntima, silenciosa, graciosa do Espírito, que se submete e deleita livremente na sabedoria de Deus e em sua disposição paternal, em todas as situações. É o oposto daquilo que nós lemos ainda há pouco em Filipenses 2, é o oposto da murmuração. Paulo diz, façam todas as coisas sem murmuração. É o oposto da murmuração, é o oposto da reclamação, é o oposto da ingratidão. É a obra doce, silenciosa do Espírito nos nossos corações, em toda e qualquer circunstância. Mas então é possível termos esse contentamento? Em primeiro lugar, nós vemos que não por causa das circunstâncias. Mais uma vez, eu quero deixar claro, nosso contentamento não pode depender das circunstâncias. Veja bem, se o seu contentamento, se a sua alegria, se a sua satisfação for dependente das circunstâncias, estiver ligado às circunstâncias, você mais estará na sua vida descontente, triste, ingrato, do que contente. Sabe por quê? Porque a maior parte das nossas circunstâncias são difíceis. Se eu perguntar aqui quem teve uma semana perfeita, quem teve uma semana ou quem teve um dia que foi tudo perfeito, nós não temos dias perfeitos, nós não temos semanas perfeitas, nós não temos uma vida perfeita. Todos nós enfrentamos dificuldades, enfrentamos lutas, por vezes são relacionamentos difíceis, por vezes são dificuldades na área material, por vezes na área emocional, por vezes até coisas externas e até questões internas do nosso próprio coração. E é por isso que o nosso contentamento não pode estar ligado às circunstâncias. Então, a primeira lição que Paulo nos ensina é que o contentamento não depende ou não pode depender das nossas circunstâncias. Colocando, irmãos, em outras palavras, a nossa alegria espiritual não depende dos acontecimentos das nossas vidas. Se os irmãos perceberem, o apóstolo Paulo começa o verso 10 dizendo as seguintes palavras: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes o favor de vocês. Ele ficou alegre não nas circunstâncias. O que trouxe alegria para o apóstolo Paulo não foi a questão do auxílio financeiro que ele estava recebendo por parte daqueles irmãos lá da igreja de Filipos. Fiquei alegre, estou alegre no Senhor. Irmãos queridos, o nosso contentamento não pode estar ligado às circunstâncias. Eu fico pensando, eu não sei se você já pensou nisso, se o contentamento, a alegria, a satisfação do apóstolo Paulo fosse depender das circunstâncias dele. Talvez você tenha prestado atenção na série que nós tivemos, exposição do livro de Atos. Quantas situações difíceis aquele servo do Senhor passou. Você se lembra quando Paulo foi apedrejado? Você se lembra quando Paulo foi arrastado para fora da cidade, acharam até que ele estava morto? Você se lembra que lá em Filipos, cidade para a qual ele escreve esta carta, anos antes, quando ele esteve lá, juntamente com Barnabé, juntamente com Silas, eles expelem ali eles expulsam um espírito de adivinhação de uma jovem, e com isso eles sofrem severamente, eles são severamente fustigados por varas, são lançados no cárcere interior.
Vocês se lembram disso? Como Paulo, meus irmãos, experimentou situações as mais diversas e as mais complicadas. Que tipos de situações? Problemas financeiros. Quando nós olhamos aqui nos versos 11 e 12, nós percebemos que ele recorda os períodos de fome e pobreza muito piores do que certamente qualquer um de nós experimentou. Você prestou atenção na lista aqui de Paulo? A partir do verso de número 11, ele diz: digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No verso 12 ele diz: sei o que é passar necessidade. Você sabe o que é passar necessidade? Ele diz assim, ainda no versículo de número 12, sei também o que é ter em abundância, aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome. Eu não sei, irmão, certamente a gente passa, alguns de vocês já devem ter passado alguns momentos de dificuldade financeira, mas passar fome, talvez alguns de vocês já tenham experimentado isso. Tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Paulo, meus irmãos, foi alguém que passou muitas dificuldades. Paulo era pobre, embora tenha enriquecido a muitos. Ele não tinha nada materialmente, mas possuía tudo espiritualmente. Pouco mais tarde, ele acrescentou, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 11, 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez muitas vezes. Um homem que experimentou fome, um homem que experimentou passar sede, um homem que experimentou frio, passar frio, um homem que experimentou, meus irmãos, vergonha, inclusive a nudez. É possível ser pobre e ainda ter contentamento, porque é uma teologia terrível, a teologia da prosperidade, que ensina que Deus tem um maior interesse na nossa prosperidade material e física, e que, de fato, somos felizes ao experimentar, irmãos, a prosperidade na área material e na saúde. Mas, irmãos, o evangelho da saúde, da riqueza, né? O favor de Deus pode ser baseado naqueles que têm pouco dinheiro. A mensagem, irmãos, do Evangelho, contrária a essa teologia da prosperidade, que envolve muitas pessoas, que tem feito igrejas ficarem lotadas, essa teologia da prosperidade, mas a mensagem do Evangelho, a mensagem verdadeira diz: se você está sofrendo financeiramente, você ainda pode encontrar contentamento em Jesus Cristo. Você não depende da abundância financeira, nem mesmo da abundância na saúde, para ter uma vida de felicidade. O apóstolo Paulo, meus irmãos, experimentou dificuldades, experimentou privação na área material, e mesmo assim ele pôde ter alegria no Senhor. Mas também há aqueles que pensam assim: Paulo, ele era um super-herói da fé, e Paulo não deve ter enfrentado o que eu enfrento na área da saúde. Irmãos queridos, os problemas físicos no corpo do apóstolo Paulo não foram barreiras para que ele experimentasse contentamento. Percebam que, embora dificilmente pudesse ser retratado como um modelo de saúde, lá em Gálatas 4, nos versos 13 e 14, ele cita uma doença grave. Alguns comentaristas acreditam que era malária, não podemos dizer com certeza. Interrompeu os planos dele. Lá em 2 Coríntios 11, 23 a 29, é uma lista grande, uma lista difícil, nós lemos que Paulo foi chicoteado 5 vezes, fustigado com varas 3 vezes. Em uma ocasião, seus inimigos o apedrejaram. Os irmãos lembram-se disso? Nós vimos isso na exposição de Atos 14. Ele também teve a sua cota de acidentes, sofrendo no mínimo 3 naufrágios. Estão lembrados disso? Nós vimos pelo menos acerca de um deles lá em Atos 27. Então, tão pouco parece que as doenças de Paulo fossem simplesmente temporárias. Ao que tudo indica, ele tinha um problema crônico também. Algo que o levou a clamar ao Senhor. Há quem acredite, quando Paulo fala do espinho na carne, era um problema crônico. É possível que sim. Mas nós percebemos, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ainda que passando diversas dificuldades na área da saúde e sofrimentos físicos, Paulo não deixou que a sua vida fosse conduzida por esses sofrimentos. Paulo aprendeu e ele pôde desfrutar do contentamento no Senhor. Será que nós, meus irmãos, temos feito do nosso problema de saúde uma barreira para ter prazer em Deus, para ter contentamento e para ser bênção na vida dos outros?
Eu creio que quando nós somos muito egoístas, nossos problemas acabam nos fazendo nos concentrar apenas em nós mesmos. Me chama a atenção aqui em Filipenses, ainda no capítulo de número 2, quando Paulo vai falar de Epafrodito. Se você voltar um pouquinho aí, olha só, a partir do verso 19, ele fala de Timóteo. Me chama a atenção, ele fala de Timóteo, alguém também abnegado, e logo na sequência, no verso 25, ele fala de Epafrodito. Vejam que ele fala de Timóteo e de Epafrodito. Capítulo 2, verso 19. Espero no Senhor enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também é o mesmo, eu mesmo em breve irei até aí. Timóteo, meus irmãos, era alguém que, ao invés de estar concentrado em si mesmo, estava concentrado na necessidade dos irmãos. Daí Paulo dizer, eu quero enviar a vocês ele, não os egoístas, não aqueles que só pensam em si mesmos. E Timóteo não teve uma vida certamente perfeita. E Paulo, a partir do verso seguinte, a partir do verso 25, Paulo vai falar de Epafrodito. E prestem atenção naquilo que Paulo fala. Ele diz, no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado. Agora percebam o que estava causando angústia no coração daquele homem, Epafrodito. Ele diz assim, ele estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. Ele não estava angustiado por causa da sua própria doença, mas pensando na preocupação dos irmãos de Filipos. Os irmãos estão preocupados comigo, os irmãos estão preocupados com a minha saúde, e aquilo o deixou angustiado. E Paulo continua no verso 26, ele diz assim, ele tinha muita saudade de todos vocês, estava angustiado porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu, de fato adoeceu, estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria. Honrem sempre os que são como ele. Honrem sempre os que são como ele. Então, no verso 30, ele conclui dizendo, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Um homem, meus irmãos, não vivendo baseado nas suas próprias necessidades e dificuldades, mas alguém entregando a vida, mesmo sofrendo, mesmo adoecendo, para suprir as necessidades do seu amado irmão, e angustiado pensando na preocupação dos irmãos com ele. Meus queridos irmãos, imagine então esse homem com a doença mortal, estando mais preocupado com os outros do que consigo mesmo. Alguém ensimesmado, alguém egoísta não vai viver assim. E quantas vezes nós temos vivido assim? A nossa ansiedade, o nosso medo, fruto do nosso egoísmo. Enquanto nossa irmã Aline orava, pedindo para que através da pregação da palavra do Senhor, o Senhor tirasse de nós aquilo que não agrada ao Senhor, eu fiquei pensando, comecei a pensar nisso. Quantas vezes o que nos leva à ansiedade, ao medo, é o nosso egoísmo. É o nosso amor exagerado por nós mesmos. E aí ficamos apenas concentrados naquilo que não temos. Eu li recentemente um artigo em que o autor falava qual a ligação funcional entre um coração agradecido e a ansiedade ou preocupação. Ele diz assim, o foco da preocupação está em aquilo que eu não tenho. Percebam, a preocupação de um coração ingrato, ela é assim, eu não tenho tempo suficiente para terminar esse projeto, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar minhas contas, eu não tenho beleza suficiente para atrair uma pessoa para se casar comigo. Enquanto o seu foco estiver naquilo que você não tem, você será como o homem oprimido pelos fardos que são colocados sobre ele e que se imagina entregue a uma sina diante do qual fica desamparado.
A pessoa com coração ingrata, então ela se concentra apenas naquilo que ela não tem, ou naquilo que pode acontecer. Será que vai acontecer isso? Será que eu vou ficar desempregado? Será que eu vou ficar doente? Será que eu vou pegar dengue? Será que eu vou... A pessoa que só se concentra naquilo que pode acontecer. E aí experimenta a ansiedade, que nós vimos na semana passada, que é a ideia, né, de ter a mente dividida. Ou a pessoa que só se preocupa com ela mesma, preocupação egocêntrica. Muito diferente, como nós vemos na vida de Paulo, na vida de Timóteo, na vida de Epafrodito, um exemplo maior na vida de Jesus. Como nós vemos no capítulo 2, Paulo falando de Jesus, e se você observar aqui no capítulo 2, ele diz assim a partir do verso 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ao participar da mesa do Senhor daqui a pouco, lembre-se disso. O Senhor Jesus, que ao invés de estar concentrado em si mesmo, me chama muita atenção, João 13, Jesus, ao invés de estar concentrado em si mesmo, naquilo que haveria de acontecer horas depois, Jesus entra em Jerusalém sabendo que ele haveria de ser traído, preso e crucificado, mas ele está preocupado com os seus, ele está amando os seus e amando-os até o fim, ele passa a lavar os pés dos seus discípulos, ele demonstra amor e cuidado. E, irmãos queridos, então é assim, nós não podemos ficar preocupados com aquilo que nós não temos ou com as nossas próprias necessidades, mas devemos ter gratidão naquilo que já temos, naquilo que Deus prometeu que acontecerá, ter a nossa visão em Deus e no próximo. E Paulo, meus irmãos, mesmo experimentando tanta dificuldade, se os irmãos perceberem também, se os irmãos se lembrarem, Paulo também tinha dificuldade de um passado difícil. Não tem como ser contente por causa das coisas que eu já fiz. Paulo, como nós vimos em Atos, foi um perseguidor da igreja do Senhor. Lembram-se quando Estevão foi apedrejado, foi morto? As roupas daquele servo do Senhor estavam depositadas aos pés de Saulo, e ele consentia naquilo tudo. Lembram-se quando ele saiu de Jerusalém em busca, dos cristãos para prender, e quantos ele arrastou? Agora, Paulo, ele não lidou com isso como um tipo de amnésia, de forma alguma. Mas ele, meus irmãos, passou a se lembrar do seu passado, uma lembrança redimida, uma lembrança que o fazia dar graças ao Senhor, pela graça e pelo perdão do Senhor na sua vida. É possível, meus irmãos, contentamento mesmo com um passado difícil. Ele encontrou contentamento não pelo esquecimento do seu passado. Paulo nunca esqueceu do seu passado, mas ao invés disso, ele os reinterpretou. Ele os via como uma constante lembrança da graça perdoadora e da misericórdia de Deus. Nós poderíamos falar ainda, queridos, das dificuldades que Paulo passou, perseguição por parte dos descrentes. Nós vimos isso lá em Atos 16, na série que nós tivemos de Atos. Mas Paulo não passou apenas perseguição por parte dos descrentes, mas inclusive por parte de crentes. Inclusive por aqueles que se diziam cristãos, que o abandonaram, que o rejeitaram. Nós vimos isso em Atos 15, Paulo falando de João Marcos e tantos outros. Mas ainda assim, meus irmãos, aquele servo do Senhor pôde experimentar contentamento. Mais uma vez, primeira lição, seu contentamento não depende das circunstâncias. Segunda lição, o contentamento não depende das circunstâncias, depende do Senhor. O contentamento vem de Deus e ponto final. Olhem comigo novamente. Capítulo 4, verso 10, Paulo começa dizendo, fiquei muito alegre no Senhor. Paulo não diz, fiquei muito alegre por causa da renovação da assistência de vocês. Ele diz, fiquei muito alegre no Senhor, porque agora uma vez mais renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Ele está grato pelo cuidado material, mas a gratidão dele é no Senhor. A satisfação dele é no Senhor.
Percebam novamente no verso de número 11, ele diz: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E no verso 13, um versículo muito mal interpretado, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quanta gente diz esse texto dizendo: olha, você pode conquistar o que você quiser, você pode conquistar aquela casa, aquele carro, aquele emprego, aquela pessoa, porque a Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. Mas o que Paulo está falando aqui? Basta olhar o contexto. Paulo fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e ele vai listando aqui: sei o que é passar necessidade e ter em abundância. Ele fala de necessidade, ele fala de privação, ele fala, meus irmãos, de situações difíceis, ele diz: eu posso enfrentar isso. Tanto situações fáceis como difíceis, naquele que me fortalece. Então percebam, meus irmãos, Paulo está nos ensinando aqui que se o nosso contentamento não depende das circunstâncias, então do que depende? Depende de Deus. Como nós vimos na semana passada, quando nós olhamos ainda para os versos 7 e o verso 9, ele encontrou esperança na paz de Deus e no Deus da paz. Lá no versículo 4, nós lemos Paulo dizendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Independente das circunstâncias, irmãos queridos, alegria no Senhor. Ela independe das circunstâncias, é uma alegria ultra circunstancial. É uma alegria, meus irmãos, no Senhor, que mesmo que estejamos passando uma situação fácil, ou doença, ou desemprego, ou privação, nós podemos experimentar essa alegria. Os irmãos se lembram, mais uma vez, citando o episódio em que Paulo foi preso juntamente com Silas, lá em Filipos. Diz o texto que depois de fustigados severamente por varas, eles são lançados no cárcere interior. E eles têm os seus pés, os seus tornozelos amarrados, acorrentados a troncos. E eu fico pensando a situação daquele servo do Senhor naquela cadeia romana em Filipos. Um lugar, e era o cárcere interior, um lugar escuro, um lugar sujo, um lugar terrível, pior do que as cadeias, certamente, que nós temos no nosso país. E se as cadeias que nós temos no nosso país já são terríveis, imaginem o cárcere interior daquela cadeia em Filipos. Mas o que mais me chama a atenção é que diz o texto que mesmo com o corpo todo dolorido por causa dos açoites severos, mesmo estando naquele lugar terrível, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam o quê? Não era lamento, não era o cântico de lamento. Cantavam louvores ao Senhor, como nós cantamos ainda há pouco. Aqueles servos do Senhor, com o corpo machucado, num lugar terrível, eles por volta da meia-noite, não estavam murmurando, não estavam praguejando, não estavam xingando, não estavam reclamando. Eles oravam e cantavam louvores. E o que os levava a cantar louvores ao Senhor naquela circunstância? Porque a alegria deles não estava ligada às circunstâncias, era uma alegria no Senhor. Queridos irmãos, é possível sim, mesmo enfrentando dificuldades, privações, lutas, dores, é possível alegria, quando a nossa alegria, quando o nosso contentamento está no Senhor e vendo o Senhor. Ainda percebemos em Filipenses 4,13, como Paulo ressalta um atributo específico de Deus. Ele fala do seu poder. O apóstolo Paulo une contentamento especificamente à força de Deus. Ele diz: tudo posso. Ou seja, isto é viver contente naquele que me fortalece. Ele não diz: eu posso tudo na minha força. Eu posso tudo quando as circunstâncias forem positivas. Ele diz: eu tudo posso, em qualquer circunstância, passar por isso, sustentado pelo Senhor, que me fortalece. Aliás, irmãos queridos, é somente no Senhor. Você não poderá enfrentar as circunstâncias experimentando paz, alegria em você mesmo. Agora, no Senhor é possível. Por quê? Porque Ele é forte, nós não somos. Ele é forte. Paulo repete isso lá em 1 Timóteo 1,12, ele diz: sou grato com aquele que me fortaleceu. Ele recorda da época de provação, lá em 2 Timóteo 4,17, quando ele diz: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Paulo, irmãos queridos, aprendeu contentamento, conforme aprendeu a depender da presença poderosa de Deus, mesmo em meio a dificuldades. E a minha pergunta para você é: você tem aprendido isso? A sua força vem do Senhor?
Quando estiver diante de situações difíceis, circunstâncias severas, você também pode ser convencido que o Senhor mesmo está ao seu lado, para conceder a você aquilo que você precisa. Uma das doutrinas mais preciosas é a doutrina do cuidado do Senhor, da presença do Senhor. Lá no Salmo 46, o salmista diz que Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. No Salmo 23, eu ia pregar o Salmo 23 hoje, mas como o reverendo Wellington pregou Filipenses 4, de 6 a 9, eu falei, vou dar continuidade a Filipenses. Se Deus permitir, domingo que vem o conhecido Salmo 23. Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. É a presença do Senhor, meus irmãos, que nos concede ânimo, conforto, fortalecimento. Então lembre-se disso, de fato a sua fraqueza é a porta de entrada à presença do Senhor. Paulo, certa feita, ele ora dizendo: Senhor, tira esse espinho. E ele pede 3 vezes para Deus retirar um espinho, que nós não sabemos o que era, mas era algo que trazia sofrimento. Vocês se lembram da resposta do Senhor? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como é que Paulo respondeu? Está lá em 2 Coríntios 12, 9 e 10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O poder, meus irmãos, de Paulo veio por meio de sua fé na capacidade de Deus para ajudá-lo, na força do Senhor, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento. E desse modo trouxe contentamento a ele. Deus não mudou as circunstâncias. É interessante, tem gente que pensa assim: não, eu poderei experimentar contentamento quando Deus mudar a circunstância. Não, é possível experimentar o contentamento mesmo que Deus não mude a circunstância, mesmo que Deus não tire o espinho, porque a graça do Senhor é suficiente em Cristo Jesus. Na mesma obra do Dr. Robert Jones, ele conta a história de um pai que pediu ao seu filho para erguer um objeto muito pesado, um objeto muito além da capacidade daquele menino, daquele garoto. E aí o menino tentou e, naturalmente, o objeto não se movimentou. O pai então disse: tente de novo, meu filho. O garoto tentou de novo, mas sem sucesso. Filho, você não está usando toda a sua força, disse o pai. Então o garoto foi, tentou novamente, e mais uma vez o objeto não se moveu. Filho, você ainda não está usando toda a força. Aí o menino disse: papai, eu já usei toda a minha força, mas o objeto não se move. Ele resmungou: eu estou usando todas as minhas forças. Aí o pai respondeu: não, meu filho, você não está usando, porque você não me pediu para ajudá-lo. Você não me pediu para ajudá-lo. Irmãos queridos, quantas vezes nós estamos tentando fazer do nosso jeito, com a nossa força? Isso não é usar toda a nossa força, porque a nossa força está no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Da mesma forma, o contentamento cristão nas provações vem somente quando você procura o Deus Altíssimo. Sabe, na Bíblia, no Salmos foi falado de o El Elyon, o Altíssimo, para dar a você força, inclusive para crer nas suas promessas, inclusive para você seguir os seus mandamentos. O contentamento, ele vem para aqueles que pertencem a Jesus, que dependem da sua presença e do seu poder. Portanto, a chave para o contentamento encontra-se em Cristo. Você tem buscado contentamento, fortalecimento em Cristo ou em você mesmo? E a terceira lição para nós, e última, é que o contentamento deve ser aprendido. Olhe novamente, capítulo 4, o que ele diz no a partir do verso de número 11. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Você já parou para pensar nisso? Paulo, ele usa essa expressão: aprendi a estar contente. O que mostra, meus irmãos, que contentamento não é um mistério a ser descoberto, mas uma dinâmica a ser aprendida. O contentamento precisa ser aprendido. Não é recebido automaticamente na conversão. Ah, irmão, seria muito fácil, né? Me converti, já estou capacitado no contentamento. Já tenho essa capacitação de estar contente em toda e qualquer situação.
É verdade, meus irmãos, que na conversão o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós já somos justificados em Cristo, já não há nenhuma condenação para nós. Mas aí começa o processo que vai durar até a nossa morte ou a volta de Jesus. Estão lembrados? Processo da santificação. É um processo, meus irmãos, que vai durar toda a nossa vida, e é um processo de crescimento, é um processo de aprendizado. Pela manhã eu estava lecionando para os nossos irmãos de catecúmenos, e nós meditávamos sobre os atributos de Deus, sobre a soberania de Deus, o cuidado de Deus, e nós meditávamos em Romanos 8:28, quando Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu perguntei, irmãos, o que é esse bem? Já que todas as coisas Deus usa, inclusive dificuldades e sofrimentos para o nosso bem, que bem é esse? É o nosso conforto? Logo na sequência, Paulo vai dizer que aqueles que ele predestinou, ele também santificou, justificou, mas tudo isso, Paulo vai dizer, para nos fazer semelhantes a Cristo, a fim de que sejamos semelhantes à imagem do seu Filho. Irmãos queridos, o que Deus tem para nós, o propósito maior do Senhor, não é o nosso conforto, não sei se você já entendeu isso, mas a nossa santificação. É nos fazer semelhantes a Cristo para a glória dEle e também para o nosso bem. Paulo diz, aprendi a viver contente. Ou seja, irmãos, isso deriva de um processo de crescimento cristão. Paulo aprendeu, e por vezes na escola do sofrimento, a ter paciência no Senhor. Como José aprendeu também. Estão lembrados? Nós temos visto Gênesis, como José aprendeu. Foi no Egito, foi na prisão, foi na injustiça. José aprendeu a esperar no Senhor. José aprendeu sobre o contentamento no Senhor, aprendeu sobre paciência, aprendeu tantas lições tão preciosas. A pergunta que fica é, você tem aprendido a confiar no Senhor? Tem aprendido nas dificuldades a confiar totalmente no Senhor? Tem aproveitado as circunstâncias difíceis? Porque, irmãos, não tenham dúvida, as circunstâncias vêm do Senhor. Tudo que nos acontece vem do Senhor, como nós temos visto olhando nos cultos da manhã para Gênesis, na história de José, e nada foi acaso na vida daquele servo do Senhor, mas tudo tinha um propósito. E na sua vida também, meu irmão. Mesma dificuldade, relacionamentos difíceis, privações materiais ou físicas, Deus tem um propósito. Se as circunstâncias vêm do Senhor, nós temos que aprender na escola da dificuldade, aprender naquilo que Deus, através daquilo que Deus tem permitido. Há um hino que me chama muito a atenção, não sei se é possível, meus irmãos, projetar, é o hino 108 do nosso hinário. Sou feliz em Jesus. Estão lembrados desse hino? Isso é um hino conhecidíssimo. Né? Na versão inglesa, a tradução literal, é a minha alma está calma no Senhor. Né? Ele começa dizendo, veja aí a primeira estrofe, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte a mais forte sofrer. O autor fala sobre a paz, ela fala sobre satisfação e sobre dor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. A gente pode parar no início, né? A paz mais doce, desfrutar. Mas é estranho falar, se dor a mais forte sofrer. Pode passar. Ó, seja o que for, seja dor, seja paz, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E o coro é conhecido, né? Sou feliz com Jesus meu Senhor. Eu não sei, talvez alguns de vocês estejam familiarizados com este hino, com a história desse hino. Horatius Spafford era um homem que era bem sucedido materialmente em Chicago, mas por conta de um incêndio ele veio a sofrer uma grande perda material, indo quase que à falência, alguns dizem que foi à falência. Um homem que sofreu grandemente na área financeira. E então Spafford, a sua família, sua esposa e suas filhas partiram de navio rumo à Inglaterra, numa viagem, alguns acreditam que era para espairecer um pouco por causa do sofrimento diante do incêndio que eles experimentaram, da grande perda material. E Spafford, ele iria depois, vai a esposa e as filhas de navio.
É até que ele recebe um telegrama, e o telegrama da esposa. E o telegrama dizia: salva, porém só. Ou salva somente. E ele então havia entendido que havia acontecido um naufrágio. A sua esposa havia sobrevivido, mas as filhas haviam morrido naquele naufrágio. Horatius Spafford, depois de um tempo, ele entra num navio para encontrar-se com a esposa, que estava muito provavelmente na Inglaterra, e ele vai para se encontrar com a esposa, com o coração apertado, sofrendo. E quando até que o navio passa no local exato do naufrágio do navio onde estava sua esposa e as filhas, no local exato que as suas filhas haviam morrido. E ali, naquele local, passando por aquele local, ele escreve esse hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E essa segunda estrofe, ele diz: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações. Pode passar. Ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Nós podemos, irmãos, resistir a Satanás e às provações, mas somente se a verdade do Evangelho controlar nossas mentes. Sabe, irmãos, isto é parte da renovação da mente no processo de crescimento cristão, no processo do aprendizado. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado que Deus tem permitido na nossa vida, inclusive permitindo circunstâncias difíceis, para nos levar a buscar alegria, segurança somente nele. A pergunta é: você tem aproveitado disso? Você tem crescido, você tem aprendido? Ou você tem desperdiçado esse aprendizado? Não desperdice. Nós aprendemos, queridos, nesta noite, a olhar para este texto da palavra do Senhor, que o nosso contentamento não pode estar nas circunstâncias. E é possível um contentamento independente das circunstâncias, porque nós aprendemos que o nosso contentamento vem do Senhor. Quando a nossa alegria está no Senhor, quando a nossa paz, a nossa confiança está no Senhor e somente no Senhor. E que isso é fruto de um aprendizado, e é por isso que nós precisamos ter paciência. Não queira que de uma hora para outra, da noite para o dia, você vá crescer em tudo nisso. Mas busque ao Senhor e diga: Senhor, eu quero esse aprendizado. E eu creio que o Senhor é forte para me sustentar, para que eu cresça à semelhança de Cristo, para que eu possa ser cada dia mais conformado à imagem de Cristo e aprenda a estar contente em toda e qualquer situação. E tenha de fato a minha alegria no Senhor, a minha satisfação no Senhor, somente no Senhor. Que Deus assim, meus irmãos, nos ajude, através da força dEle, e nos faça viver de forma contente, satisfeita, grata no Senhor e para a glória do Senhor. Amém.